Olá, você que está nos acompanhando no nosso canal Vlog Momento com Deus. A gente está na segunda parte do nosso programa, ou da nossa série, A Igreja de Hoje. Convido você a compartilhar, curtir a nossa página e ativar o sininho para os novos vídeos, que com certeza teremos novos debates aí, referente à Palavra de Deus, o meio religioso, conhecimentos aí da área religiosa e também teológica, junto com meu amigo Raimundo de Oliveira, que está junto comigo aí fazendo um debate aí, uma conversação na verdade. Então a gente convida você a compartilhar e a curtir a nossa página, ativar o sininho. Em breve também vou estar trazendo uma série teológica aí sobre os atributos de Deus também, tá bom? Desde já agradeço e convido você a continuar nos ouvindo. Para muitos ateus, pessoas ateus ou agnósticas, ateu é aquele que não acredita, diz não acreditar em Deus. Mas olha, se você for perceber dentro de você, tirando a atmosfera religiosa, a vivência religiosa, eu acredito que dentro de nós existe, dentro de nós, a vontade, ou seja, mudando um pouco essa palavra, aquela coisa de que tem alguém por nós. Existe um ser que está velando por nós, está regendo o nosso mundo. Então assim, por mais que você hoje, você que está vendo esse vídeo, esteja ou não esteja numa denominação, ou esteja ativo ou não ativo dentro de uma igreja, existe um soberano, né? O El Shaddai, Adonai, né? Ou mais conhecido como Deus, que por mais que você não queira acreditar, mas tem dentro de nós, né? Até nos indígenas, até nas pessoas que não têm uma cultura de estudo, não têm uma cultura de entendimento, dentro delas elas acreditam em Deus, tanto que elas formavam o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus não sei o que, o Deus não sei o que. Então, porque sabe-se a ideia de que existe um Deus, e um Deus que está no meio da igreja, e a igreja que somos nós. Não é isso, irmão? Isso é verdade. E como eu falo assim, né? O Deus, ele é uma forma só, vamos dizer assim, né? Uma essência. Mas é uma essência, ele tem uma essência própria, né? Só que existem pessoas que anunciam Deus, falam de Deus, e elas fazem Deus da forma que ela pensa. E Deus não é de acordo com o nosso pensamento, ele é o que ele é. Como ele diz assim, o eu sou, né? Mas existem pessoas, existem pregadores, existem líderes que faz Deus do jeito que ele imagina, né? Uns fazem um Deus carrasco, né? Outros fazem um Deus muito liberal, né? Dono do liberalismo, enfim, diversas formas as pessoas fazem Deus, né? Eu quero dizer que Deus, no meu ponto de vista, né, olhando a Bíblia, e como a gente já leu a Bíblia algumas vezes, né, e de acordo com a Bíblia, Deus, ele é um Deus que é difícil de você ir até ele. É difícil. De você chegar a ele? É difícil você ir até ele, chegar até ele. Mas é fácil demais para ele chegar até você. Como aconteceu em Êxodo capítulo 3, o povo estava orando. Sim. E Deus desceu para falar com o seu povo, não foi? Sim, é fácil demais, tá entendendo? É fácil demais, é difícil você ir até ele, mas é fácil ele vir até você. Então Deus, ele se representa para você, ele vem até você de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com como você se colocar diante dele. Só para intermediar E existem pessoas que fazem uma barreira tão grande entre o ser humano, entre o homem e Deus, que tem pessoas que se acham incapazes de até falar em Deus, né? Tem horas que por causa do pecado também, né? A pessoa se por causa do pecado, mas a grande verdade é mais por causa das pessoas, das pessoas do julgamento, do jugo, que se diz ser representante de Deus. Você diz por causa do jugo das pessoas, é isso? Isso. Ô Raimundo, agora trazendo... pessoas que se diz ser representante de Deus, que apresenta Deus para as outras pessoas, né?
Porque se você fazer, você vai pro inferno e aí as pessoas te apontam um dedo, você fica de banco, mas você mal sabe que aquele pastor que está te doutrinando também está fazendo coisas piores do que você, né? É nesse conceito que você está querendo trazer para quem está ouvindo, né? Isso, justamente. Tipo, fala isso. O que eu faço, faço o que eu falo, digo, mas não faço o que eu faço. Exato. Né? E Raimundo, trazendo uma intermediação sobre aquilo que você está falando. Então, que não é que existe um Deus diferente. Existe o Deus da Bíblia, que é o que a gente tem que ter conhecimento. O Deus dos pregadores, que é aquele que monta um sermão, que monta uma pregação para determinada situação para falar de Deus. E o Deus pessoal, que engloba no Deus da Bíblia, porque a partir do momento que você está lendo o Deus da Bíblia, você começa a ter uma visão intro dentro de si e começa a ter uma intimidade com Deus pessoal. E aí quando você está no meio doutrinário, você fala, opa, o negócio não é por aí não é assim que Deus é. Eu estou certo ou errado? É isso que você está querendo dizer? É por aí, né? Porque a Bíblia, ela te ensina como ela é um livro que te ensina a viver. Ela é uma prática e regra, né? Da vida, né? É um manual. E é um manual, né? De prática e regra da vida, né? A como você se conduzir ou trilhar o caminho da verdade, né? Vamos dizer assim. Mas em momento algum, se você olhar os evangelhos, você vai ver Jesus condenando. Você vai ver Jesus procurando afastar o homem de Deus. Ou fica medindo a fé. Por exemplo, para quem não me conhece, eu sou um cadeirante. Sou diácono, sou cadeirante. Não ando porque eu não tenho fé? Ou não ando porque não tenho compromisso com Deus? Ou não ando porque isso, porque aquilo? Não, Jesus nunca mediu a fé de ninguém. De forma alguma você não vai encontrar Jesus falando sobre isso. Né? Exatamente. Até porque eles tinham... Os judeus da época, né? Os judeus da época tinha esse preconceito, né? Esse entendimento que se alguém não andava, alguém estava sendo, né? Ou seja, era desprezado por Deus, né? Se alguém isso dentro da própria igreja, que é o assunto que nós estamos trazendo aqui. Isso, né? Era desprezado, ou seja, era rejeitado por Deus, né? Isso era um entendimento deles, né? Quem tinha Jesus veio quebrando todo esse paradigma, né? Quem tinha lepra tinha que usar um casaco, né? Um jugo, né? Isso? Sim. E tinha uma cidade dos leprosos, aí tinha os surdos que ficavam à beira do caminho, aí tinha o deficiente lá com 38 anos, eu tô na idade dos 30, então tem 8 anos para Jesus fazer a cura, segundo a Bíblia. Então, porque a gente tem que fazer segundo a Bíblia, né? E aí foi lá, Jesus tava lá e o cara tava esperando para alguém jogar ele no rio lá, porque nem as pessoas que estavam em volta dele não quiseram ajudar a colocar ele no tanque, porque as pessoas que eram mais assim, que tinham mais uma doença, vamos dizer assim, que podia andar, passavam na frente dele e ele ficava lá esperando e ninguém fazia nada por ele, até que apareceu Jesus e fez um milagre. E eu acredito que quando Jesus curou, fez o ato da cura, não que Jesus não cure hoje. Agora vou dar uma de Padre Quevedo aqui, tá, Raimundo? Vou dar uma de Padre Quevedo. Porque Padre Quevedo, eu tenho estudado um pouco para psicologia. O Padre Quevedo ele não era contra os milagres. Mas acontece que no meio das igrejas, eu vou denominar todas, não só protestantes, existia muito charlatanismo. O Padre Quevedo ele não era contra o milagre, ele era contra o charlatanismo. Existe o milagre, tanto que ele foi formado padre, ele conhecia a Bíblia do hebraico inteirinha. Então ele foi uma pessoa que para mim é um exemplo, tanto que hoje eu sou teólogo, formação em teologia por causa dele. Então assim, Raimundo, o que eu vejo trazendo o Padre Quevedo, trazendo o assunto da igreja, trazendo os milagres, que hoje isso traz para dentro da igreja um show. Nós estamos falando da igreja atual. Nós estamos falando da igreja atual. Mas o que acontece hoje? O neopentecostalismo, que nasceu desde 1900 e tanto até os dias de hoje, que vem lá de... Infelizmente vou ter que citar o nome, vem lá da Rua Azusa, aí vem de Macedo, vem de R.S. Soares
Aí vem do bispo que se desligou da igreja do bispo Macedo. Aí da igreja daquele rapaz lá que falou que se não era de Deus, que Deus podia matar ele lá, o Agenor Duque, que veio do poder de Deus. Assim vai, né? Os filhos dos filhos. A gente vê como Deus é bom, né, cara? Matou o cara, né? Deus é tão bom, né? O cara se coloca à disposição para Deus matar, mas a prova que Deus não é pistoleiro, né? Não, e outra, você acha que Deus está preocupado? Uma que a gente vai... Deus é Deus. Se eu estiver vivo ou não estiver vivo, ele vai continuar sendo Deus. Ele falou que se não tiver pregadores, das pedras ele fazia elas falar. O próprio Deus falou. Então assim, ele não precisa de nós. É nós que precisamos dele. Esse negócio de, eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus transformar. Aceitar Jesus não é você que tem que aceitar. Jesus já te aceitou na cruz. Aí vem a graça imerecida, que Jesus morreu por todos nós. Você só tem apenas que reconhecer o sacrifício. Exatamente. E mudar o conceito, a vida. Mudar o conceito de vida, né? Fazer uma metanoia. Então assim, Raimundo, pra gente não ficar muito extenso no programa, que é um programa, né, gente? Então você vai acompanhar, vai estar no YouTube. Já deu 25 minutos já, Raimundo. Então assim, ó. Bom, mas... A evolução da igreja hoje, ela está em decadência. A igreja protestante, na minha visão, ela está em decadência. Ela está se enchendo muito de pessoas que se dizem evangélicas. Está se tornando o catolicismo da época. O que você é? Eu sou católico. Mas você conhece os dogmas da igreja? Você é praticante? Não. Você sabe por que... Não. Eu fui da renovação carismática durante um tempo, então eu conheço muita coisa. E tenho o porquê de eu sair dela. Só que eu vou te dizer uma coisa. Muitos irmãos meus evangélicos não vão concordar. Se você puxar a antiguidade, a igreja antiga, para a igreja de hoje, nós somos filhos da igreja evangélica. Nós mudamos só algumas coisas rituais. A igreja luterana, que é a igreja de Lutero, ela é igual à igreja católica. Então, você quer dizer que somos filhos da igreja católica? Não quero dizer, eu estou afirmando mesmo. Sim. Porque se você for ver a igreja luterana, é diferente da igreja própria protestante, a Assembleia de Deus. É diferente das outras denominações. Porque ela é parecidíssima com a igreja católica. A única coisa é a questão das imagens e outras coisas dogmáticas aí que aí só quem frequenta o luteranismo acredita. Mas o nosso conceito aqui é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, Jesus deixou 2 fundamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a sua televisão, sobre o seu videogame, que é uma coisa difícil para mim, mas sobre internet, sobre todas as coisas, e a próxima como a ti mesmo. Só que daí voltamos na igreja instituição. A igreja instituição, ela pega o seu dízimo, pega a sua oferta. Não, primeiro a igreja. Primeiro a igreja, depois o pastor da igreja, aí os obreiros, aí depois... E o que sobrar? Ou se não, tem a campanha do alimento. Sabe essa campanha do alimento? Traga 1 quilo de alimento, nós vamos fazer aqui, colocar na caixa, e você vai dar para quem... E nós vamos dar para quem necessita. Não sou contra, entendeu? Mas se você já tem o dízimo, porque a finalidade do dízimo era para mantimento da igreja. Usa-se Malaquias 3:10, 1 Coríntios, quem dá com alegria, né? Mas não está dando para a igreja de Cristo, está dando para a instituição que se diz ser de Cristo. Porque quando Jesus formou os diáconos, era para os órfãos e as viúvas. Eu sou um diácono, para cuidar da estrutura da igreja humana. E hoje é diferente. Estou certo ou estou errado, irmão? Justamente isso, né? Você comentando aí a gente volta, né? Lá no início lá de Atos dos Apóstolos, né? Essa carta de Atos dos Apóstolos.
a igreja, né? A igreja primitiva, né? A igreja que Jesus falou para Pedro, né? Que seria que ele era Pedro sobre aquela pedra, ele ficaria a sua igreja, né? Que nem que as portas do inferno prevaleceriam sobre ela, né? Isso. E dali surgiu, né? Como a gente já comentou ali no dia, né, lá no capítulo 2, né? De Atos dos Apóstolos, teve o dia de Pentecostes lá, que isso. Ali começou, né, o alavancamento da igreja, né? A igreja, povo, né? As pessoas que se decidiam, se reconhecer, ouvir a pregação de Pedro, né? Que dia lá, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. E aonde todos ficaram maravilhados, né? Como pode um camarada daquele que não tem cultura, não tem estudo, né? E falar e né? Ou seja, todas as raças que estavam ali, todas as línguas, entendiam o que era falado, né? Então se chegaram a reconhecer, né? Se chegaram a Deus. Tá. Ali se fala de uma igreja, né? A igreja que realmente é a igreja que Jesus estava falando, né? Então eu falei que ele deu o nome, o primeiro nome que ele falou de igreja foi ele, né? Então ali estava a igreja realmente no sentido que Jesus falou para Pedro e para os apóstolos, os discípulos da igreja, né? E a igreja ali, ela fluiu, né? Ela fluiu o evangelho se presente realmente na vida dos apóstolos, dos discípulos, né? Até chegar a alcançar o apóstolo Paulo, né? E a igreja, ela fluía, né? Fluía o evangelho, a essência do evangelho era vista, né? As evidências do evangelho era vista, né? Aconteciam aquilo que Jesus tinha falado, que onde eles fossem, onde eles falassem, acontecia o que eles falavam, né? E a gente vê isso aí, de todas as formas, né? Em todos os sentidos, né? O sentido da pregação do evangelho, o sentido de ornamentação, a igreja, né? Física, vamos dizer assim, né? E espiritual. Física, pessoas necessitadas, elas tinham necessidades, né? Elas vinham para a comunidade, né? Que era chamada igreja,